Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o vídeo de um produto que talvez não seja o mais interessante, mas eu quero ver se ele realmente funciona. E eu tô trazendo aqui aquele termômetro infravermelho que virou popular demais aqui pra gente, né? Uma questão até de certa forma, se a gente for analisar para um termômetrozinho que a gente tinha anteriormente, né, e você medir a temperatura de alguém ali em segundos, é algo realmente muito legal, muito mais fácil, principalmente para quem tem criança, bebê, né? É muito mais interessante você medir, aferir a temperatura dele com um termômetrozinho desse tipo, né, do que com esse daqui, né, esse tradicional que você coloca debaixo do braço. E ele se popularizou muito, como eu disse para vocês, por conta dessa pandemia aí do coronavírus, né? Então ele está presente hoje em supermercados, presente também em shoppings, então todo mundo chega lá e pum, verifica se você realmente... Opa, ligou aqui. Então verifica se você estaria ou não com febre. Pessoal, só que eu quero saber se ele realmente é preciso, né? Se ele realmente tem uma precisão que faça com que ele realmente seja confiável, né? Porque eu confesso que às vezes o rapaz chega lá, ele simplesmente afere, fala a temperatura bem rápido e... eu não sei se realmente aquela temperatura é correta, se a gente pode ter segurança e confiança em relação ao produto. Então eu vou fazer a comparação com esse meu outro termômetrozinho que eu tenho aqui, tá, gente? Que é um termômetro digital, né? Ele tá zerado, eu vou colocar no braço, então você vai inclusive poder ver a diferença em relação ao tempo que você vai estar necessário para fazer a medição, tanto com o termômetro infravermelho como pro tradicional. Pessoal, ele é bem simplesinho, tá? Como você tá vendo, ele parece uma pistolinha, parece até um brinquedo, né? Como você tá vendo. Essa versão aqui que eu comprei, ele tem 3 botõezinhos aqui, né? Que ele vai justamente ser responsável por alterar algumas poucas configurações que ele traz. E ele é movido a 2 pilhas AAA, né? Pilha palito, que eu tô utilizando aqui. Então vou colocar aqui as pilhas. Basicamente eu tenho que apertar, disparar em direção. Uma coisa muito legal, pessoal, que eu gostei, inclusive que eu acho até que vale a pena, tanto para quem tem criança pequena, quem costuma aferir temperatura em febre, que é o fato dele poder medir a temperatura de objetos. Então eu consigo ver, por exemplo, se o leite de um bebê tá quente, tá morno, tá frio, né, sem precisar. É claro que é interessante você ver ali na pele, mas você consegue ver a temperatura das coisas. Salvo engano, a temperatura dele vai até um pouquinho menos de 0 graus, até 40. Aqui ele já tá apitando, né? Eu vou fazer o teste. Aqui tá dando 35,8, tá, gente? E aqui ele deu 36,7. Então, assim, a diferença é bem grande. Talvez, muito provavelmente, o termômetro... Eu tô aqui falando com vocês, né? Muito provavelmente... a gente sabe que a gente tem que ficar estático quando usa um termômetro debaixo do braço, né? Mas você viu que deu ali uma diferença em relação à temperatura, mas 36,7 é algo até normal do corpo humano, né? Então eu acredito que a gente possa sim confiar nesse termômetro aqui. Vou fazer uma outra medição, né? Tentar ficar um pouco mais quieto com o braço esquerdo e vou continuar falando para vocês sobre as vantagens dele. Ele tem um sinalzinho, como vocês ouviram, né? Quando ele já faz a medição. E ele tem uma telinha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como você tá vendo aqui, a telinha dele, ele vai ter algumas informações e ela tá com fundo verde. Se a temperatura estiver um pouco mais elevada, essa telinha muda de cor e o fundo fica amarelo. E se efetivamente eu estiver na temperatura de febre, ela fica em vermelho. Então eu consigo verificar ali de uma forma bem simples, somente pelas cores, se a pessoa já está apresentando ali um quadro febril, né? Inclusive ele tem um rostinho aqui feliz, mostrando que tá tudo ok, tá dentro dos parâmetros previstos. Ele tem também um registro das medições anteriores, isso é muito interessante para você fazer um acompanhamento, talvez, mas confesso ali que, embora tenha essa função de registro, eu não sei se ela vai ser muito utilizada assim no dia a dia, né? Eu posso colocar ele tanto em graus Celsius como Fahrenheit e fazer a medição de objetos. Então, por exemplo, você está cozinhando, você tem que... Até para quem tem talvez um gosto maior pela culinária, então quer ver ali, olha, a carne tem que estar em determinada temperatura, só que
salvo engano, ela vai até 42 graus, é o limite de medição, então não adianta. Eu até fiz um teste na boca do fogão, ele simplesmente escreve high, né? Ou seja, alto demais, ele não consegue aferir medição de temperaturas bem mais altas, né? Ele tem aqui, inclusive, as informações, né? A distância, que é de 1 a 5 centímetros, que é o ideal para estar medindo da superfície, e ele consegue fazer a medição algo em torno de mais ou menos 0,3 graus até 42,9. Novamente aqui meu termômetro dizendo 35,6. Então ele está dando uma temperatura bem mais fria, né? 35,6, enquanto o meu termômetro infravermelho bota 36,6, quase que 1 grau de diferença, né? Bom, acredito, né, como 35,6 é uma temperatura até abaixo para os padrões do corpo humano, eu acredito que realmente deve ter alguma coisa sem estar calibrada com ele aqui. Vou puxar agora a câmera para mostrar para vocês de perto, né, como é que funciona algumas funções desse termômetro infravermelho aqui. Pessoal, e agora, como vocês podem ver, né, com mais detalhes, né, ele tem esses 3 botõezinhos aqui. Essa aqui é a parte do infravermelho, é bem simples, né, como eu mostrei para vocês anteriormente, e basicamente eu aperto o botão de disparo, né, e você vai ver que ele está aqui, né, zerado. Ele está para a modalidade de temperatura do corpo, como você vê aqui, Body Temp, né. Se eu clicar no botão Set, ele vai vir aqui para Object Temp, né, ou seja, ele vai fazer a medição de objetos. Eu posso, por exemplo, essa superfície, ele vai mostrar que está 21,8 graus. Uma coisa interessante é que eu nunca faça a mudança, tente medir superfície com a opção Body, né, e tampouco a pessoa, né, com a opção objeto, porque ele pode sair da calibração padrão que ele tem e dar algum tipo de problema, né. Então eu vejo aqui, boto a opção para Body, posso botar aqui no meu braço, na minha mão, zerou, 34,2, né? Essa aqui é a temperatura da mão. Então você já vê. Eu posso clicar aqui nesses botões de mais ou menos, ele vai acessar o log de registro, né? Como vocês estão vendo aqui, ele consegue acessar as medições anteriores, ele tem uma memória interna. Eu até cheguei a tirar e colocar a bateria, a princípio não foi afetada, né? Essa medição. E é bem simples, né? Somente clico aqui em Set, Object, Body, e agora eu vou mostrar para vocês como é que é com uma água gelada e uma água um pouco mais quente. Bom, pessoal, tô aqui de volta, né? Botei esse copo da direita, ele ficou mais ou menos 50 segundinhos no micro-ondas, não tá nem muito quente, tá morna, mas o objetivo é para mostrar a diferença para vocês em relação ao outro copo, que inclusive tá com uma pedra de gelo. Botei aqui para objeto, vamos fazer a medição, 10 graus, enquanto isso, no outro copo, 37 graus, 37,1. Então você vê que ele é bem preciso, é bem rápido, né? 11,2 e aqui 36,6. Outra coisa, pessoal, que pode ter dado diferença também é o fato da parte do corpo que efetivamente, né, foi feita a medição. Lembrando que esse aqui ficou no meu braço um tempinho e o infravermelho ele fez a medição diretamente na testa, né? Isso pode dar algum tipo de diferença. Então, acho que é super válido, né, a aquisição. A gente comprou lá da AliExpress, o link está na descrição do vídeo. Principalmente, novamente, para quem tem criança pequena, bebê, né? Não vai incomodar em nada fazer a medição no menor de idade, tá bom, pessoal? Bom, vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau!